Olá, eu sou Mabel Ribeiro de Paiva Silva, psicóloga da equipe multiprofissional da Gerência de Ensino Especial. Hoje vamos conversar sobre a deficiência física. O que fazer com um aluno com deficiência física na sala de aula? Esta é, sem dúvida, uma das grandes inquietações manifestadas pelo professor. Para responder a essa pergunta, acreditamos na importância de se conhecer um pouco sobre a deficiência física. Sabemos que o desenvolvimento do ser humano é resultado da coordenação de diversos sistemas que funcionam em sincronia. No entanto, algumas pessoas se desenvolvem de forma diferente do que costumeiramente observamos. Por isso, professor, conhecer o que é a deficiência física, seu conceito, a sua classificação, saber seus sinais e sintomas, a acessibilidade na escola, o que utilizar, enfim, tudo que envolve o aluno na sala de aula regular e na sala de AEE são conhecimentos importantes. E principalmente fazer desses conhecimentos um aliado na construção do processo de ensino-aprendizado do mesmo. Então vamos começar nossa conversa conceituando a deficiência física. Segundo Batistel, o termo deficiência física refere-se ao comprometimento do aparelho locomotor que compreende os sistemas osteoarticular, muscular e nervoso. Pode ser ocasionado por lesões ou doenças que atingem alguns desses sistemas isoladamente ou em conjunto, cuja consequência é a limitação física em diferentes graus e níveis de complexidade, de acordo com o tipo de lesão ocorrida e os segmentos corporais atingidos. A deficiência física pode ser definitiva, temporária ou progressiva. Assim, são consideradas pessoas com deficiência física os indivíduos que apresentam comprometimento da capacidade motora nos padrões considerados normais para a espécie humana. É importante salientar que a deficiência física não tem nada a ver com deficiência intelectual. A deficiência física afeta as funções motoras e não a função cognitiva da pessoa. Na maioria dos casos, a inteligência fica preservada. Pensando nisso, é importante esclarecer alguns termos relacionados à deficiência, que são incapacidade e desvantagem. Então vejamos, começamos pelo próprio entendimento do termo deficiência, que está relacionado a toda alteração do corpo ou aparência física, de um órgão ou de uma função, qualquer que seja a causa. Já o termo incapacidade refere-se às consequências da deficiência em termos de desempenho e atividade funcional do indivíduo. E por último, temos o termo desvantagem, que diz respeito aos prejuízos que o indivíduo experimenta devido à deficiência e ou incapacidade que interferem em sua adaptação e interação com o meio. A característica mais marcante da criança com deficiência física, professor, é justamente a dificuldade nas capacidades básicas de mobilidade e locomoção, que podem ou não vir associadas a outros déficits, tais como o déficit cognitivo, sensorial, perceptivo, déficit de linguagem, adaptação social, entre outros. Por outro lado, esses déficits também podem ser decorrentes da inabilidade
atividade motora. E eis aqui, professor, o ponto-chave das dificuldades das crianças com deficiência física, que é justamente a limitação do movimento como um obstáculo ao desenvolvimento. E assim, chega-se à questão central da problemática da criança com deficiência física, ou seja, a precarização dos estímulos externos que chegam até ela. O exemplo disso é a atividade lúdica, que geralmente as crianças com dificuldade motora têm as experiências limitadas e empobrecidas pela descrença na sua possibilidade e interesse em se envolver em brincadeiras. Entre as causas mais comuns de deficiências físicas, podem se destacar aquelas decorrentes de desordens neuromotoras, como a encefalopatia crônica não evolutiva, a meningomielocele e lesões encefálicas adquiridas, como traumatismo crânioencefálico. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma. A encefalopatia crônica não evolutiva, mais conhecida como paralisia cerebral, é definida como um conjunto de sinais e sintomas que acometem as funções motoras. A disfunção é decorrente de uma lesão não progressiva que ocorre no cérebro nos primeiros 2 anos de vida e que alteram as funções coordenadoras do cérebro, influenciando nos mecanismos neurológicos de controle de postura, equilíbrio e movimento. As causas da paralisia cerebral podem ocorrer no período pré, peri ou pós-natal, podendo ser decorrente de um desenvolvimento anormal do cérebro, trauma, infecções, anóxia ou hipóxia, que é a falta ou diminuição do oxigênio no cérebro. Pode ocorrer por também hemorragia intracraniana, icterícia neonatal excessiva, entre outros. As características mais comumente encontradas na criança com paralisia cerebral são atraso na aquisição de habilidades neuropsicomotoras, como, por exemplo, engatear, o movimento de pegar objetos, a lentidão na ultrapassagem dos estágios evolutivos, ou seja, não ocorrerá o falar, o andar nas idades esperadas, variações nas sequências normais das habilidades, por exemplo, de ler, conhecer cores, padrões anormais de postura, movimentos e habilidades, permanência de movimentos e padrões posturais, são as reações reflexos primitivas, e comportamentos imaturos. Tônus muscular e padrões posturais e de movimentos atípicos também ocorrem. Podem ter crises convulsivas. E ainda podem apresentar outras alterações associadas, tais como alterações na visão, na audição, anormalidades da fala e linguagem, problemas de deglutição e alterações nas percepções e no desenvolvimento cognitivo. É importante esclarecer ainda que a criança com paralisia cerebral necessariamente não apresenta todas as deficiências associadas. E também que em relação ao desenvolvimento cognitivo, existe o fator influência ambiental e quantidade versus qualidade de estímulos a ela oferecidos. Para a estimulação do aluno com paralisia cerebral, é importante que o professor tenha como parâmetro o pleno conhecimento do desenvolvimento típico humano, pois este conhecimento deve servir como referência na condução de suas atividades com o aluno que apresenta desenvolvimento atípico. A paralisia cerebral é classificada como quadriparesia, diparesia e hemiparesia. A quadriparesia é quando todo o corpo é afetado e os membros superiores são os mais acometidos. Na diparesia, a criança tem todo o corpo afetado,
Porém, os membros inferiores são os mais acometidos. E na hemiparesia, a criança apresenta metade do corpo afetado, sendo o membro superior mais acometido. Ainda podemos classificar a paralisia cerebral quanto ao tipo de tônus, como espástica, atetose, coreica, atáxica, hipotônica e mista, quando ocorre mistura dos dois diferentes tipos de tônus. Uma segunda causa de deficiência física é a meningomielocele. Trata-se de uma malformação complexa do tubo neural. É congênita e acontece entre a terceira e quinta semanas de gestação, levando à falta de fechamento da coluna vertebral e displasia da medula espinhal. Por isso, como consequência, ocorre uma paralisia sensitivo-motora que compromete os membros inferiores, o sistema urinário e o intestino. Em alguns casos, pode ocorrer também a hidrocefalia. No local da malformação, se forma uma bolsa externa, coberta por uma camada fina de pele, e em seu interior encontra-se tecido neural, o líquor e meninges. As características mais comumente encontradas na criança com meningomielocele são menor mobilidade, muitas nem caminham, alterações de membros superiores, incontinência urinária e infecção urinária, refluxo, deformidades do tronco, como cifose, escoliose, hiperlordose lombar, deformidades de membros inferiores, fraturas, úlceras de pressão, conhecido como escaras, retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, problemas visuais e auditivos, alterações da fala e pode causar também um déficit de atenção e concentração. Outra causa da deficiência física é o traumatismo crânioencefálico, que é a lesão encefálica de origem traumática adquirida após os 2 anos de idade, com lesão anatômica ou comprometimento funcional das estruturas cerebrais. As causas mais comuns são quedas, atropelamento e abuso físico. Há também outros tipos de lesões encefálicas que são causadas por anóxia cerebral provenientes de afogamento ou parada cardiorrespiratória. Também por tumores, infecções e acidentes vasculares encefálicos, conhecido como AVC ou derrame. As características das crianças com traumatismo crânioencefálico variam de acordo com o grau e localização da lesão. Entretanto, podem se citar como características mais comuns sequelas motoras, espasticidade, alterações sensitivas e sensoriais, desordens do equilíbrio e coordenação, distúrbios de fala, da linguagem, problemas de deglutição, sequelas cognitivas e comportamentais. Ainda, como causa da deficiência física, temos a distrofia muscular progressiva, a lesão medular, a amputação e as sequelas de queimaduras. Falando sobre cada uma delas, nós temos a distrofia muscular progressiva, é congênita e hereditária. A lesão medular pode ser por ferimento com arma de fogo, arma branca, acidentes de trânsito, de trabalho, por processos infecciosos ou degenerativos, mergulho em água rasa e outros. A amputação pode ser por doenças como câncer, infecções ou distúrbios vasculares, traumas provocados por acidentes de trabalho de trânsito, causas metabólicas e outras. E por último, temos as sequelas de queimaduras por fogos de artifícios ou acidentes domésticos, de trânsito ou de trabalho, por armas de fogo, radiação e outras.
Então, professor, de um modo geral, a deficiência física deve ser acompanhada por uma equipe multiprofissional composta por fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, ortopedista e neurologista, com o objetivo principal de ajudar a criança a conseguir maior independência e autonomia possível. Bem, professor, você deve estar se perguntando o porquê de tantas informações relacionadas às características da deficiência física. Nossa intenção é de trazer a importância do conhecimento das características da criança com deficiência física, não se está necessariamente destacando o diagnóstico. Ao identificarmos as características de diferentes quadros clínicos, buscamos justamente tipificar as limitações físicas delas decorrentes e chamar a sua atenção, professor, para os limites desta criança e, a partir de então, vislumbrar as potencialidades da mesma. Neste sentido, o diagnóstico, não do quadro clínico, mas das condições das crianças, serve como indicador, um ponto de partida para a compreensão da dia de limitações e potencialidades. Essa discussão deve ser embasada na perspectiva vygotskyana, para a qual o desenvolvimento é um processo mediatizado em que a zona de desenvolvimento potencial, que é a atividade realizada com limitação hoje, poderá ser transformada em zona de desenvolvimento atual, que é o desempenho da função com autonomia. Apenas com este significado, professor, faz sentido abordar o diagnóstico na prática educativa e muitas vezes na própria prática clínica. Então, o seu foco, professor, deve ser embasado no seu conhecimento de desenvolvimento humano típico, ou seja, de desenvolvimento humano normal, na avaliação dos limites e possibilidades da criança que você acompanha para que, a partir de então, junto com o conhecimento da história de vida e subjetividade dessa criança, você possa identificar os caminhos a serem trilhados rumo ao máximo desenvolvimento e aprendizagem do aluno. E agora vamos pensar em como trabalhar com este aluno em sala de aula e na escola. Ou seja, o que fazer com este aluno? De um modo geral, professor, entendemos que a educação deve proporcionar um ambiente que estimule a aprendizagem e o interesse da criança, seja ela com deficiência ou não, sendo necessária a ajuda de profissionais para as adequações de acordo com a necessidade específica do educando. No caso específico do aluno com deficiência física da Rede Estadual de Goiás, sabemos que existe o Programa para a Diversidade, dentro de uma perspectiva inclusiva que, de acordo com suas diretrizes, contempla as funções do professor, de AEE, o profissional de apoio e o agente de higienização. As ações voltadas para a pessoa com deficiência física dentro da sala de aula e no ambiente escolar devem incluir medidas que tenham como objetivo promover a diminuição das diferenças causadas por comprometimentos funcionais, exigindo por parte da comunidade escolar atitudes que facilitem, além do acesso, a permanência do aluno deficiente físico, tornando possível o aprendizado global e a ampliação de sua rede social, inicialmente restrita ao âmbito familiar. Assim, professor, como já falamos, a escola que irá receber um aluno
com deficiência física necessita de um detalhado estudo sobre o seu desenvolvimento geral, seu histórico de aprendizagem. É preciso também fazer um diagnóstico cuidadoso para saber das reais necessidades dele, que vão desde a acessibilidade até a flexibilização curricular. É fundamental tratar esse aluno com deficiência física como uma pessoa com condições mentais normais, que necessita apenas de uma adaptação física e estrutural para melhor se adaptar ao ambiente e assim conseguir ser independente. E em relação ao ambiente escolar, quais adaptações físicas, professor, devemos fazer considerando o aluno com deficiência física nesse ambiente? Falaremos então de algumas. Dentre essas ações, podemos incluir utilização de recursos ergonômicos, como por exemplo, mobílias, órteses e adaptações capazes de permitir postura e alinhamento adequado para o auxílio das realizações das funções motoras direcionadas às tarefas escolares. Precisa uma organização cuidadosa dos espaços físicos, visando facilitar o deslocamento e a movimentação do deficiente na sala de aula e no ambiente escolar. Por exemplo, rampas de acesso, corrimãos nas salas sanitárias, ampliação das portas de acesso e etc. Precisa de orientações práticas esclarecedoras aos educadores e comunidade escolar a respeito dos cuidados em relação às AVDs, que são atividades da vida diária do deficiente físico. A interação desse aluno em sala de aula, professor, é fundamental. Devemos conversar com os alunos, primeiramente, sobre a deficiência do novo aluno, explicando, fornecendo orientações e informações sobre suas dificuldades. Para incluir um aluno com deficiência física, é necessário que a escola possua adaptações coerentes com a necessidade do aluno, como portas largas, como já falamos, rampas de acesso, cadeira adaptada, mesa acoplada na cadeira de rodas, entre outros. Os alunos precisam estar preparados para receber o colega com deficiência. E como já falamos, é importante conhecer este educando, principalmente para que você, professor, possa explicar que deficiência física não tem nada a ver com deficiência mental. Deficiência física afeta a parte motora e não a função cognitiva dessa pessoa. Muitas vezes, a discriminação acontece pela falta do conhecimento ou por não saber lidar com uma situação nova, que não é comum. E a sala de aula deve ser organizada de forma que o aluno com cadeira de rodas possa circular sem dificuldades, não é mesmo? Então ele deve ficar sempre na frente, no meio da sala, pois isso facilita a sua atenção e integração na turma. Deve ser tratado com naturalidade e sua participação nas atividades do grupo devem ser sempre estimulados. Poderá ser necessário que o aluno tenha um tempo maior que os outros para realizar as atividades, quando a sua dificuldade motora for também no membro superior. Lembre-se que ele tem esse direito. Alguns precisarão de adaptações para a escrita, máquinas de escrever ou até mesmo computadores. Para as atividades dessa classe, é importante avaliar previamente a acessibilidade do local para garantir que o aluno possa ir e vir sem maiores transtornos ou constrangimentos, de acordo com o que já falamos anteriormente. Quando o aluno tiver uma dificuldade cognitiva associada à limitação motora, poderá ser necessária alguma flexibilização curricular. O aluno pode necessitar de algum auxílio ao entrar e sair da sala. Então, ofereça ajuda, se puder e desejar. E lembre-se, sempre, professor,
o aluno deficiente físico enfrentará as mesmas dificuldades para a realização de determinadas tarefas, em maiores ou menores proporções, dependendo do grau de comprometimento que o atingiu. E na sala de AEE, como deve ser e o que fazer com o aluno com deficiência física? Lembrando que é fundamental conhecer o que compromete o seu aluno, é o primeiro passo para criar estratégias que garantam a aprendizagem e o objetivo do AEE, que é o de complementar e suplementar a necessidade desse aluno. É necessário trabalhar com o que sempre estamos defendendo, professor. É preciso conhecer para incluir. Essas ações que acabamos de citar são muito importantes no aprendizado do deficiente físico e, principalmente, aliadas às ações pedagógicas específicas, pois a criança com disfunção física encontra desafios extras no desempenho das suas atividades escolares. A habilidade reduzida na interação com o ambiente e continuada ausência de motivação intrínseca faz com que esse aluno tenha poucas experiências e oportunidades. Portanto, professor, os métodos de ensino devem se adequar às suas necessidades educacionais especiais. Como já dissemos, é importante respeitar o tempo da criança para a realização das tarefas propostas. Devemos agir com naturalidade em relação à sua deficiência. Trabalhar com os demais estudantes sobre a convivência com a pessoa com deficiência física por meio de livros, filmes, dinâmicas de grupos, pesquisas e promover conversas com a própria criança com deficiência é muito importante. É nosso papel, enquanto professor, desmistificar a deficiência. Isso evita rejeição ou superproteção e cria um clima de colaboração para garantir o sucesso da inclusão. Não é demais lembrar e reforçar que a aprendizagem da criança será facilitada pelo uso de atividades lúdicas e significativas para ela, e que o uso de tecnologias assistivas é imprescindível. De forma didática, essas ações que estamos citando até agora podem ser operacionalizadas da seguinte forma. Primeiro, em relação ao ambiente. Então, o que podemos fazer? O espaço escolar deve ser livre de barreiras arquitetônicas e garantir a acessibilidade a todos os ambientes da escola. Corrimão na sala, na rampa, nos corredores, nos banheiros e em frente ao quadro. Evitar o uso de tapetes ou usar tapetes antiderrapantes é importante. O mobiliário deve ser sólido e adequado ao tamanho da criança. Garantir mesas e cadeiras adaptadas. Cadeira com braços propiciam mais segurança. Faixa de segurança na altura do peito para controlar o tronco. Posicionar a criança à frente e no meio da sala. Posiciona mais integração. Criança com dificuldade de atenção deve sentar mais na frente, próximo ao quadro. Evitar estímulos que possam tirar a atenção do aluno. É importante também garantir uma adequação da iluminação e evitar reflexos no quadro. Manter sempre contato olho a olho. Posicionar o material do lado comprometido da criança. Em passeios extra-classe, é importante verificar anteriormente as condições de acessibilidade. E não podemos esquecer, professor, das adequações necessárias em relação ao material escolar. Como orientar? Como fazer? Primeiro, é preciso que os cadernos sejam grandes e com pautas largas. É importante fixar a folha ou o caderno usando fita adesiva. Dependendo da atividade, utilizar folhas grandes e sem pautas.
usar suporte para apoiar livros, passador de páginas, engrossadores de lápis com espuma, madeira ou epóxi, usar prancha de comunicação, letra ampliada com alfabeto móvel, usar jogos para trabalhar a percepção do próprio corpo e utilizar brinquedos apropriados e adaptados. Considerando que o aluno com deficiência física pode apresentar déficit de atenção e concentração, é importante, como já dissemos, conhecer o real nível de limitação e possibilidades desse aluno. É importante avaliar as influências de outras incapacidades. É preciso adequar o plano de ensino aos estágios de desenvolvimento motor, sensorial, perceptivo e cognitivo no qual a criança se encontra. É preciso também conhecer o limite da criança para não incorrer em um plano de ensino exaustivo. Não ultrapassar o nível da capacidade de concentração. Evitar ambiente com muitos estímulos para não concorrer com a atenção à atividade escolar. Graduar as atividades por níveis de facilidade, promovendo a complexidade a partir dos êxitos, pois atividades muito além da capacidade da criança podem gerar frustração e dificultar a adesão às propostas. As tarefas mais complexas devem ser alternadas com tarefas mais simples. Deve-se ajustar as tarefas de modo a possibilitar a experiência de sucesso. Em caso de dificuldade na realização de uma nova tarefa, essa deve ser demonstrada para a criança. Caros professores, chegamos ao final de nossa conversa. E qual o motivo de saber tantos dados? A importância está no fato de você, professor, entender e perceber seu aluno com deficiência física. Acreditamos que a partir de agora, seu olhar em relação à pessoa com deficiência física possa ser ressignificado. Cabe a nós, educadores de posse desses conhecimentos, buscar um ambiente escolar efetivamente satisfatório para o aluno com deficiência física, seja na sala de aula regular e ou no AEE. Obrigado e até a próxima.